Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com o Dr. José Amando Mota, que é secretário de Segurança e Controle Urbano de Osasco. Nós terminamos o primeiro bloco conversando com o secretário sobre o projeto Cidade Limpa, que na verdade aqui na cidade chama-se Viver Melhor Osasco. Secretário, uma dúvida aqui que chegou do nosso internauta, o Luiz Carlos Marcondes. Ele quer saber se ele pode tunar, ele quer tunar o carro dele e quer saber se é permitido em Osasco com Cidade Limpa. Como é que fica a situação do Luiz Carlos? Boa pergunta. O problema não é você comprar um carro que corre 200 km por hora. O problema é que as estradas só permitem você correr 80, 90, 120. Tunar o carro não é proibido pela lei. Usar isso de forma a perturbar o sossego público das pessoas, isso sim é crime. Ou seja, ouvir o som do seu carro, né, a partir de um volume que fira aí os ouvidos do ser humano, cause doenças, atrapalhem, soe alarmes, né? Ou seja, as pessoas não conseguirem dormir, por exemplo, porque esses carros acabam se aglomerando muitas vezes, fazendo baile funk, né? Ou ficando na frente das casas das pessoas e as reclamações chegando à prefeitura na ordem de 50% das reclamações. Chegou a praticamente mês que a gente não teve outra situação a não ser avançar com as forças-tarefas porque o problema se tornou muito grave. Então, tunar o carro, e aí cabe um comentário, Jefferson, porque tuning é modificar, transformar, né? Então, a transformação de carros dentro da legalidade, de acordo com o Código de Trânsito, sim, é permitido. Agora, vai uma sugestão para quem faz isso. Em algumas cidades já ocorre isso. Então, se tunar o carro, coloque um decibelímetrozinho dentro do carro, para ver se o som dele, né, não ultrapassa, né, os 80 decibéis, porque a gente considera 80, porque dá para subtrair o vento, dá para subtrair os ruídos de fundo também, e 70 decibéis seria o máximo. Então, que se coloque, se tunar o carro, coloque lá o aparelhinho para não ultrapassar os 70 decibéis, porque isso vai incomodar as pessoas ao lado. Então, não é que é proibido, é o uso incorreto do carro que acaba sendo motivo de penalização. O limite da lei é 80 decibéis? O motivo da lei, não a lei nossa, né, mas a lei federal, tanto a lei do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, como do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, fala em 80 decibéis, mas aí a gente subtrai 10 decibéis, que se refere ao vento, o ruído do vento, mais o ruído de fundo, que é tudo aquilo que é gerado fora da fonte, né, que seria o carro ali que está com o som ligado, né? Então, esse é o limite que nós colocamos, inclusive, nas faixas na cidade, dizendo o seguinte: olha, se você tunar o seu carro, não é? E se você for para a rua fazer barulho, né, você pode ser multado pelo menos em R$ 6.400. Até porque isso é o início da multa, né? Porque se o indivíduo tiver com IPVA atrasado, né, se ele tiver com o carro modificado de forma irregular, ele pode ter o carro apreendido, ir para o pátio, ter que pagar diária, e aí a coisa fica muito maior o prejuízo. Então, qual é a ideia? Que você falou, pedagogia, educar as pessoas, né, tentar fazer o convencimento de que as pessoas precisam ter o seu direito também respeitado de ouvir a música que elas querem ouvir. Então, tudo aquilo que for fora do perímetro do carro, né, as pessoas vão ter hoje que respeitar, e a gente vai estar aí para tentar, obviamente, impor essas regras e, obviamente, a educação é mais importante, né? O secretário mencionou que em alguns determinados momentos do funcionamento da secretaria, mais de 50% das reclamações eram referentes a carros tunados. Já tem números de multas e de punições a carros tunados? Hoje nós somamos já por volta de 80 multas, né? 80 multas, e o objetivo não é arrecadatório, né? Até porque essas pessoas são inscritas depois na dívida ativa, são executadas. Não é arrecadação como muita gente imagina, não. O município não precisa disso. Nós somos o terceiro PIB do Estado de São Paulo. Nós precisamos cumprir a lei que foi aprovada pela Câmara. Esses valores foram definidos, inclusive, pelo Executivo e pelo Legislativo, baseado em experiências de outros municípios, como a capital, por exemplo, São Paulo. Mas a ideia não é arrecadatória, não. A ideia realmente é disciplinar. Prova que dessas 80 multas aplicadas, né, eu diria para você que a metade é de carro de fora, né?
com todo respeito às cidades vizinhas, mas Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Barueri, o pessoal vem para cá, né? E acaba depois das baladas, de frequentar os bares de Osasco, já que a nossa vida noturna aqui é muito procurada, né? Nós temos bares aí bons, enfim. Né? E ninguém quer cercear aqui o direito do jovem de se divertir também. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que essas outras cidades entendam que aqui em Osasco tem uma lei e que se essas pessoas virem para cá para perturbar o sossego público, parando em posto de gasolina, em loja de conveniência, né? Mesmo na frente de bares com aquele som muito alto, né? Que eles podem ser multados e terem seus carros apreendidos. Né? Pois é, isso acaba dificultando até o funcionamento regular de alguns estabelecimentos que têm que obedecer uma série de requisições, uma série de parâmetros para funcionar a partir das 0 horas, por exemplo, em Osasco, que é função da Secretaria também fiscalizar esse tipo de atividade, né? Das casas noturnas que vão se estender a partir da meia-noite. E, no entanto, esses carros param ao redor desses estabelecimentos e acabam chamando a atenção, provocando reclamações dos vizinhos, né? Isso é um problema administrável, secretário? Com certeza. Antigamente, eu diria isso antigamente, 1 ano e meio, 2 anos atrás, era o comerciante que era penalizado, né? E às vezes ele ia conversar com o indivíduo que estava com o carro alto e o cara era ignorante, ainda brigava com ele, enfim, né? Hoje nós temos clareza de que aquele comércio tem que obedecer, né? Ou seja, tem que ter acústica, né? Definida não só pelo seu engenheiro, mas o nosso engenheiro confere isso para ver se está correto, tem que ter lá um estacionamento próprio para os seus clientes, tem que ter segurança, né? Enfim, a ideia é proteger o cidadão que vai frequentar aquele estabelecimento comercial. E se ele quer funcionar após 0 hora, ele tem que oferecer garantias de que ele tem acústica e vai usar essa acústica também de uma forma correta. Porque o que acontece? Eu posso ter uma excelente acústica, mas aí eu deixo a porta aberta, deixo a janela aberta. Então nós temos que estar em cima. E não há 0 hora hoje que foi aprovado no município que nós não tenhamos conversado. Nós estamos renovando todos, temos chamado comerciante a comerciante. Eu não assino uma licença, e são poucas, né, sem que a gente converse, peça para essas pessoas nos ajudarem, com bastante humildade, porque a ideia não é criar situações que não sejam corretas para esses comerciantes, entendeu? É fazer com que eles nos ajudem, inclusive até conversando com essas pessoas que têm o seu carro tunado, ou qual é o nome que se dá, né? Porque também aqui o que a gente quer não é crucificar a palavra tunado, porque a ideia é o carro que tem o barulho, aquele que se excede, e a gente conhece isso como carro tunado, é o rótulo, né? Gilete e lâmina de barbear. Gilete é sinônimo de lâmina de barbear, é a mesma coisa. Então, carro tunado é sinônimo de carro barulhento. Mas nem sempre é um tuning, às vezes é uma caixa acústica maior, mal colocada, ele está usando equipamentos convencionais, para ali, abre a tampa do carro e incomoda a vizinhança toda, né, secretário? É que, na verdade, por trás do carro tunado, da loja de conveniência em alguns lugares, existe o álcool, né? Existem as drogas, e a gente sabe que o enfrentamento dessas coisas tem que ser também do lado educativo, do lado de se tratar. Mas hoje nós temos acidentes gravíssimos que acontecem, né, exatamente nas madrugadas. O indivíduo pega o carro, o som alto, vai ficando cada vez mais surdo, porque aquele som, ele fica ouvindo aquele som numa altura muito grande e precisa, né, toda hora está aumentando mais para poder ouvir. Né? É um problema de saúde, inclusive, né? Totalmente. O diabetes, por exemplo, ele vem da elevação do cortisol, que é um hormônio produzido por glândulas que nós temos no corpo, as suprarrenais, que vem do estresse. Você imagine você morar num local que você não consegue dormir, né? Que o barulho é direto. Inclusive encurta o tempo de vida das pessoas, né? Porque as pessoas passam a ficar tão irritadas. Eu citei o caso de vizinho matar vizinho, porque nós usamos até em aulas que nós damos. Tamanha é a complexidade desse problema e a importância, aí o porquê do prefeito Emídio Pereira de Souza ter criado em fevereiro do ano passado a Secretaria de Controle Urbano e Segurança, para que nós comecemos a nos preparar, estruturar uma secretaria para o futuro, né? Não só para o doutor José Armando, que hoje é secretário, mas para os futuros secretários, para os futuros prefeitos, olharem com muito carinho essa secretaria, porque controle urbano e transformar nossa guarda municipal em polícia de posturas,
uma polícia que cuide das áreas públicas, né? É a nossa meta. Agora, o secretário falou de mudanças da secretaria para cá, do início da secretaria para cá. Uma mudança importante foi no visual urbano. Então, nós tivemos aí a regulamentação dos outdoors, né? Várias áreas estavam aí sobrecarregadas de outdoors foram contempladas. E uma questão que ficou pendente, aí agora teve recentemente um adiamento para a solução, é a questão das fachadas dos imóveis, as fachadas dos comércios. Como é que está caminhando essa questão no município? Bom, primeiro, conversando com o prefeito Emídio, ele se sensibilizou com a questão do custo que isso geraria para os pequenos comerciantes, as pessoas mais humildes, né? Então ele deu esse prazo, ele prorrogou esse prazo para mais um ano, ou seja, o prazo para que os comércios se adaptem a uma nova regra, para que essas fachadas sejam ajustadas, é a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, prorrogou, porque a data seria 1º de janeiro de 2012. Então, o objetivo é levar em consideração, né, esse aspecto. Mas, é óbvio, tem uma coisa muito boa aí, e as pessoas que se adaptarem vão ter a isenção do imposto, elas não vão pagar mais imposto por essas fachadas. O antigo CADAMP, né? O antigo CADAMP... Em algumas situações vai continuar existindo. O CADAMP vai existir para a parte publicitária. Mas para essa outra parte as pessoas vão ter isenção. E já está havendo uma adaptação, você já vê isso em vários pontos da cidade, né? E é óbvio que a ideia é conversar com quem faz esse tipo de anúncio, as pessoas que confeccionam esses anúncios, até para fazer o convencimento dos comerciantes, já que vão fazer uma placa para o seu estabelecimento, que já façam dentro das regras novas para que a cidade vá ficando, vamos dizer assim, bonita, não é? Com um visual disciplinado. E as construções, obviamente, tira uma placa, a construção está... Isso é uma questão de tempo para adaptar. Vai pintar, vai rebocar ali, e com o passar do tempo a cidade vai ganhando um visual onde você consegue ver as construções, onde você consegue viver numa cidade onde a liberdade, né, a sensação de bem-estar é muito importante. É a mesma coisa, eu tenho dito e repito sempre, é como se pegar uma estrada e ver verde. Você tem bem-estar. A gente tem falado muito isso. Entra-se na Vila Iara hoje, você vê eucalipto, você vê verde. E isso dá bem-estar para as pessoas. É fato. Secretário, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, ficando aqui, o papo rendeu bastante. Vou deixar aqui o convite para o secretário voltar outras vezes para conversar conosco sobre esses e outros temas da secretaria, né? A secretaria que também é responsável pela Guarda Municipal. Nós tínhamos perguntas aqui sobre a Guarda Municipal, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, porque o nosso tempo está encerrado. Agradeço a sua participação, agradeço a sua vinda e fica o convite para a próxima participação. Ok, secretário? Eu que agradeço a oportunidade, que Deus nos ajude para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. E nós estamos aqui para servir. Obrigado pela oportunidade, Jefferson. Obrigado. O programa TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Visite o site do sindicato em secor.org.br e acompanhe todos os benefícios e vantagens de tornar-se um associado. Você acompanha esse programa na sua versão gravada no canal do Comerciário no YouTube, em youtube.com/canal Secor. Nós aguardamos você na próxima semana. Até lá.